Olá, amigos. É uma alegria estar de novo aqui podendo transmitir algumas informações que possam ser úteis na vida de todos. Hoje eu resolvi falar sobre um assunto que eu considero de fundamental importância na nossa vida, na nossa evolução. As leis universais. Vocês sabem que quando o ser humano, a sociedade, enfim, cria leis, é para que essas leis sejam cumpridas e tragam algum benefício. Por exemplo, um exemplo bem simples, as leis de trânsito. Imaginem se não houvessem as leis de trânsito que o homem criou. Que caos que seria andar por aí nas rodovias, nas cidades, enfim. As leis existem para serem cumpridas e trazerem benefícios. Se o homem cria leis que trazem benefícios e que devem ser cumpridas, vocês imaginem as leis que a natureza criou, que Deus criou, que o universo criou. Essas leis, elas são inexoráveis, elas se cumprem, elas não têm como ser violadas, porque as leis que o homem e a sociedade criam podem ser violadas. Mas as leis universais, as leis divinas, as leis energéticas, é impossível serem violadas. Até porque elas estão registradas na nossa consciência. Nós, quando fazemos uma coisa errada, no fundo, sabemos que está errado. E vamos responder por isso. Não tem como nós conseguirmos burlar uma lei universal, uma lei divina, uma lei cósmica, uma lei energética. Não tem como. Elas são automáticas, são inexoráveis, se cumprem. Mais tempo, menos tempo. Falando em tempo, as leis que a sociedade cria, que o homem cria, elas fazem parte desse mundo nosso, mundo material, onde existe o fator tempo. Nas leis cósmicas e universais, divinas, o tempo não existe. Elas podem ser imediatas, automáticas e podem ser postergadas os efeitos dela. Simplesmente porque não existe o fator tempo. Muitas vezes as pessoas vão sofrer as consequências da desobediência de leis universais em outras vidas, em vidas futuras. Então, esse fator tempo não existe para essas leis. Isso nos traz uma certa tranquilidade quando compreendemos essas leis, pois sabemos que uma das leis universais quase todos sabem a lei da justiça divina. Ou seja, não existe injustiça no universo. Nas leis universais não tem como haver injustiça, mesmo que às vezes aparente haver ou alguém ache que tenha injustiça, não existe. O que acontece é que às vezes a pessoa está passando por uma situação que é consequência e ação de leis de vidas passadas. Porque, como disse, o fator tempo não existe perante essas leis. Então, tudo, mas tudo mesmo que pensamos, que falamos, que sentimos, ou as nossas ações, todas, elas se enquadram nas leis universais. Ou seja, pode estar sendo obedientes a essas leis, isso nos traz alegria, prosperidade, felicidade, ou se transgredirem essas leis, nos trarão com certeza dores, doenças e sofrimentos. É assim mesmo, meus amigos. É desse jeito que estou dizendo que as coisas acontecem. Não existe injustiça. Ah, mas nasce uma criança cega. Isso está dentro das leis universais. Na própria Bíblia, cita que perguntaram a Jesus, e nasce uma criança cega, os pais dela têm culpa? Não.
segue os desígnios de Deus. São resultados das leis universais, são resultados de outras vidas. A criança está nascendo cega. Então, existem tantos relatos na literatura, na Bíblia, na literatura da filosofia universal, que mostra e prova que essas leis são reais, são verdadeiras. Se não houvesse essas leis, meus irmãos, o universo seria um caos. Se não houvesse essas leis criadas pela natureza, por Deus, pelo universo, enfim, o mundo não haveria como existir dessa forma que existe, nesse equilíbrio que existe. Mas alguns estão pensando, mas essas situações difíceis, essas guerras, então são essas leis que fazem surgir? Não, isso é o poder que os homens, nós, os seres humanos, temos de criar guerras, criar armamentos e fazer esses absurdos que nós, seres humanos, temos feito no mundo. Mas podem ter certeza absoluta, isso vai gerar consequências para quem está criando esse caos, essas guerras ou essas situações que nós temos visto na mídia e sabemos que existem na história da humanidade. Porque dessas leis não escapa um ponto, uma vírgula. Não tem como escapar, é impossível. Nos próximos vídeos eu vou citar algumas dessas leis universais, essas leis cósmicas, essas leis que regem nossa vida, a nossa felicidade, a nossa evolução, ou então as coisas que não são boas que acontecem a nós seguidamente. Até um próximo vídeo.